Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 16 de dezembro, hein? Vamos às informações de hoje. A gente vai mostrar que em Gravatá, aqui no Agreste, bombeiros salvaram uma bebê de 1 ano e 2 meses. Ela estava engasgada, pessoal. O socorro foi registrado por câmeras de segurança. Foram momentos de tensão, mas graças a Deus deu tudo certo no final. E esse AB1 também vai falar sobre violência contra a mulher aqui em Pernambuco. Aumento de casos leva o Ministério Público do Estado a ampliar a rede de apoio às vítimas nas cidades do interior. Nacionalmente também as estatísticas vêm aumentando. O Brasil ainda ocupa o 5º lugar do mundo onde mais se mata mulher. As estatísticas de 2024 no Brasil apontavam que a cada 6 a 7 horas uma mulher é morta, dentro do território nacional. Fábio Gomes e Joel Almeida estão com a gente ao vivo. Fábio vai trazer as notícias que são destaque no nosso portal. E o que teremos hoje, Fábio? Bom dia! Nesse AB1, um dos destaques de hoje, Almir, é em relação ao show de Zezé de Camargo, que foi cancelado no interior de Pernambuco. Após uma repercussão que o artista teve nas redes sociais, a prefeitura optou por cancelar esse show que tinha um cachê de R$500 mil. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Ok, Fábio. Joel vai fazer a cobrança de hoje no Minha Comunidade. Será que alguma coisa mudou para melhor no loteamento São Rafael, lá em Bezerros? Bom dia, Joel. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Hoje, terça-feira, você já sabe, é dia de cobrança, é dia do Minha Comunidade que desembarca aqui no São Rafael, em Bezerros. Por aqui, muita coisa ainda por fazer, saneamento, falta também calçamento, falta água e iluminação. Daqui a pouco eu volto com outras informações para verificar também se tem mudança prevista. Almir. Muito bem, Joel e Fábio, até já. E nós também vamos mostrar que lá em Santa Cruz do Capibaribe, os produtores estão apostando na tecnologia para seguir adiante com os negócios. Os avanços foram grandes, isso melhora a indústria, melhora o trabalhador cansa menos, ele produz mais. 2 décadas atrás era um trabalho muito artesanal, muito braçal e exigia um esforço maior. Com a tecnologia atual, melhorou bastante o processo e, consequentemente, a indústria se qualifica e, consequentemente, sai um produto melhor. Também com a gente ao vivo tem Lohana Nunes e Gessé Acioli. Lohana vai falar sobre o que pode ou não pode ser cobrado por bares e restaurantes nesse período em que acontecem muitas confraternizações também. Bom dia, Lohana. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo de casa, exatamente. Haja confraternização, haja encontro de amigos, né? É a forma que a gente se despede do ano e já eu venho com uma advogada especialista em direito do consumidor para tirar as nossas dúvidas. É já no AB1. Combinado. E Gessé vai falar sobre a importância da doação de sangue nessa reta final do ano, por conta das viagens e das festas de Natal e Ano Novo. Bom dia, Gessé. Bom dia, Almir. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, a gente vai trazer informações sobre a campanha Dezembro Solidário aqui do EMOP e todo o estado de Pernambuco, porque nessa reta final do ano, esse período de festas, tem sempre aquela baixa dos estoques de sangue e a gente conta detalhes daqui a pouco. Combinadíssimo, Gessé e Lohana. E no AB Esporte, terça-feira, você já sabe, é dia de curtir os gols do GE, aquelas pinturas que a turma manda pra gente. É daqui a pouquinho para você conferir, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1 que já começou. Então, 11 horas mais 53 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, G1 Caruaru e região e pelo Globoplay também. Tem aí, ó, no cantinho da tela o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça. Então, vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru para a gente começar. Imagens ao vivo para você. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado na capital do Agreste. Nesse instante, os termômetros marcam 29 graus. E a mínima deve ficar na casa dos 21.
E hoje, pessoal, é dia de cobrança aqui no AB1 porque é dia do Minha Comunidade. Então nós vamos voltar ao município de Bezerros para cobrar, pela 13ª vez, uma solução para os problemas do loteamento São Rafael. Joel Almeida está com a gente ao vivo, acompanhando toda essa situação e a gente vai ver agora como é que estão as coisas por lá. Joel. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no nosso AB1. Eu falo aqui diretamente do bairro São Rafael, em Bezerros, e olha, muita coisa não mudou, viu? Dá para perceber ó, que a rua continua assim, na terra, não tem calçamento, não tem saneamento básico. Os moradores dizem que falta de água é constante por aqui, dizem também que iluminação aqui é precária, deficitária, tem alguns postes que foram colocados, tem alguns postes com luz, outros sem, né? E essa situação ela se repete. Não só aqui, essa é a principal rua aqui do bairro, mas em outras ruas também é assim. Há até uma confusão, muita gente diz que é bairro novo se mistura com loteamento São Rafael, tem muita gente que não sabe direito, né? Mas é o seguinte, esse bairro, ele começou lá em 1990, há 30 e poucos anos atrás. E foi entregue, foi vendido os lotes para esses moradores, com a promessa, claro, de ajeitar durante o tempo, mas o tempo passou e nada foi feito. Moradores estão nessa mesma situação, moradores que estão aqui com a gente. A senhora quer o quê aqui? Eu quero que faça o calçamento, acionamento que não tem, essas coisas. Água, não tem. Difícil viver assim, né? Muito, muito, muito. Meu genro mora aqui, não chega água. Quando chega, meu Deus, e passa 2, 3 meses sem chegar água. A gente está com os calendários, mas antes de conversar com o restante dos moradores, a gente preparou uma reportagem para mostrar para você aí de casa, para que você entenda todas essas dificuldades. Inclusive tem uma briga na justiça entre o loteamento, né? O dono do proprietário que loteou aqui o bairro São Rafael e a prefeitura. Essa briga, esse empurra-empurra acontece na justiça para saber de quem é a responsabilidade para fazer tudo isso aqui. Vamos ver. Há 10 anos, Maria começou a construir esta casa. O sonho de ter o próprio lar foi uma realização, mas ela explica que tudo virou um pesadelo. As promessas eram de o saneamento, calçamento, tudinho, tudo pronto. Só que quando, no decorrer da gente da construção e a gente morando, nada disso aconteceu. Hoje o saneamento não tem uma parte a metade, que não dá a demanda para todos. Como é o nome, calçamento a poeira. Com poeira ainda se vai um pouco, mas quando é tempo, quando chove, é muito sofrimento nosso aqui. Ela mora no loteamento São Rafael, em Bezerros, que virou alvo de uma disputa judicial entre a prefeitura, que cobrou 10 milhões de reais aos donos da empresa que vendeu os lotes, por causa dos inúmeros problemas que se somam e tornam o bairro um lugar difícil de viver. Quase sem infraestrutura, aqui parece faltar de tudo. Os moradores contam que quando chegaram aqui não tinham nada além dos lotes. Por lei, são obrigações do loteamento entregar os terrenos com infraestrutura básica. Entre elas, construir ruas, esgotamento sanitário e rede de água, além de energia elétrica com iluminação pública. Mas aqui, nada disso foi feito. Da primeira vez que estivemos aqui até hoje, já são 12 visitas que o Minha Comunidade faz ao loteamento São Rafael, sempre mostrando os mesmos problemas. Por aqui, fica até difícil andar. Carros, motos e até bicicleta têm dificuldade de transitar pela localidade. A briga da prefeitura e do loteamento é para ver quem tem a obrigação de fazer tudo o que a população tem direito. No meio dessa quebra de braço, quem mais precisa? O morador. Em nota enviada à TV Asa Branca em junho deste ano, a Prefeitura de Bezerros informou que o TJPE não admitiu o último recurso interposto pelo loteador. Com o processo dentro do prazo, o tribunal excluiu da condenação a obrigação de pavimentar o loteamento São Rafael, mas condenou o loteador a implantar as obras necessárias à regularização do local. Nossas equipes visitam o São Rafael desde 1996, mostrando sempre os mesmos problemas. Hoje a população ainda vive reclamando da mesma realidade. Vai fazer agora em janeiro 13 anos que eu moro aqui, né? E quando eu vim para cá, a gente não tinha energia, não tinha água, não tinha
saneamento não tem, né? Eu tive que comprar o fio, mais 2 vizinhos para a gente puxar a energia lá de trás para vir para cá. Prometeram muita coisa e nada. Agora que está, né, se movimentando um pouco, que está chegando energia, chegou energia agora nos postos. Agora o saneamento continua do mesmo jeito, né? Cada um faz o seu, né? Vai fazendo, né? E assim vai. Tá assim, sempre é nessas condições aqui. Estamos sem água. A água chega até ali embaixo, mas agora para subir agora está difícil, né? E é essa situação que a gente estamos aqui. O calçamento aqui do São Rafael só chegou até aqui, a menos de 1 quilômetro do início do bairro, às margens da BR. E é justamente aqui nesse ponto que os problemas eles começam. Não há calçamento, não há saneamento básico, esgoto assim aqui é praticamente a cada esquina. E os moradores dizem que a iluminação é clandestina, outra parte é deficitária e está faltando também água. Encontramos homens da prefeitura desobstruindo esse esgoto. E em outra rua, uma obra da Compesa da adutora do Agreste que promete melhorar o abastecimento. Mas enquanto nada é resolvido de fato, a população sofre. Principalmente quando chove, acaba carro, manutenção de carro. Dia desse mesmo eu estourei os amortecedores tudinho, muito buraco. Esse mano é muito lixo na rua, muito lixo. Recolhe, o carro recolhe, mas só que não tem uma lixeira apropriada assim para a prefeitura botar, né? Para a gente jogar o lixo. É muito lixo, muita nojeira. E quanto a Maria, ela ainda tem esperança de viver bem num lugar que sempre sonhou. O nosso projeto é de nós viver bem, né? Nós viver num canto que a gente gostou, de comprarmos lote com confiança, e a esperança era de viver feliz, não ter nada dessas coisas. Aí eu vivo um pouco triste com isso. Mas tem esperança de um dia que as coisas deem certo? Tenho esperança sim. Deus vai olhar para quem pode resolver esses problemas, e eu creio que nós vamos viver ainda em tempos melhores aqui. A fala da moradora é cheia de esperança, né? E enquanto a gente mostrou na reportagem, você entendeu que há uma quebra de braço entre a prefeitura, entre o loteador, a pessoa que loteou, fez os lotes, né, aqui para vender, e enquanto isso a população é quem sofre todos os dias. Vou conversar aqui com o pessoal. Tudo bem? Como é seu nome, meu amigo? Meu nome é Anderson, boa tarde. Anderson, boa tarde para você. Tá com um pequeno aqui, acredito que você quer um bairro bem melhor para viver com seu filho, né? Isso. Faz mais de 5 anos que eu moro aqui. Essa rua não é calçada, querendo não ter ficado dando inalação ao menino, que ele cansa muito, muita poeira, viu? A gente quer uma rua melhor. É uma rua, um bairro bem melhor, porque os moradores estavam até explicando que fica até difícil sair de casa para poder ir para uma confraternização, agora em dezembro também, né? Chegar tarde porque é perigoso. Tá faltando água aqui, tá faltando luz, falta um monte de coisa aqui, né? Falta bastante. O que a senhora espera? Eu espero que melhore, né? Porque aqui, ó, quando tá chovendo, ninguém pode andar, porque é lama, né? E quando tá fazendo sol, é a poeira. Então a gente precisa que melhore, né? Isso, porque tá difícil, muito difícil. Uma hora dessa, não tem um pingo d'água nas torneiras, a gente com as coisas para fazer dentro de casa e não tem água. A poeira também, né? Eu tenho meus netos que moram aqui também. Moro aqui já faz mais de 11 anos que eu moro aqui. E nunca melhora nada, é só essa situação mesmo. Reclamação unânime da população aqui, dos moradores. A gente procurou a prefeitura aqui de Bezerros, procuramos também a empresa loteadora e eu vou trazer as notas agora, tá? A prefeitura de Bezerros diz o seguinte, gente, que promoveu uma ação civil pública contra o loteador do loteamento São Rafael para obrigá-lo a realizar as obras de infraestrutura básica. A ação foi julgada procedente pelo juiz de direito de Bezerros. O loteador apresentou recurso para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que manteve a condenação, excluindo apenas a obrigatoriedade da pavimentação das ruas, porque a lei municipal da época não fazia essa exigência. O loteador recorreu da decisão para Brasília, para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco não admitiu seu recurso. O município de Bezerros aguarda o desfecho do processo. Enquanto isso, a prefeitura informa
que continua realizando serviços de limpeza urbana, manutenção de pontos de iluminação, melhoria dos acessos às vias, atendimento de saúde, entre outros, para assegurar mais qualidade de vida aos moradores do loteamento São Rafael. Por fim, a Prefeitura reforça que aguarda e confia na decisão da Justiça. Essa, portanto, é a nota da Prefeitura de Bezerros, que foi enviada à nossa redação. A gente entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que informou que foi iniciado esse processo de apuração e assim que tiverem um retorno, será encaminhado para a gente aqui da TV Asa Branca. Entramos em contato com a construtora responsável pelo loteamento, o grupo Evandro Monteiro, mas também não tivemos resposta até o momento dessa reportagem aqui ao vivo. A gente tem aqui o nosso calendário, nosso instrumento de trabalho importante para mostrar que a gente segue firme nessa cobrança. Olha só, a gente decidiu que daqui a 6 meses a gente vai voltar para ver se alguma coisa mudou, né? Então a gente vai voltar dia 30 de junho de 2026. Um ano novo que se aproxima e aí a gente espera também que um renovo aconteça na vida da população aqui do São Rafael. Mas desistir a gente não desiste não, viu? Almir, eu volto contigo. Valeu, Joel. Muito obrigado pelas informações. Está aí mais uma cobrança. A gente vai seguir acompanhando, sim, essa situação em nome de todos esses moradores, esse pessoal que sofre esses problemas há tantos anos, não é? Como a gente ouviu, gente que mora lá há 5 anos, 10 anos, 11 anos, enfim, uma vida inteira. Tá combinado, viu, Joel? E a gente agradece mais uma vez a participação dos moradores também, com as crianças, né? O futuro do bairro, o futuro da cidade, o futuro do país. Muito obrigado, Joel. A gente viu aí, ó, mais um caso daqueles dos bairros que nascem de forma desorganizada. Alguém tem um terreno grande, aí depois decide lotear e promete, né? Olha, vai ter estrutura, hein? Vai ter água encanada, iluminação pública, pavimentação e nada disso aparece. Depois esses bairros crescem e os problemas só aumentam, não é, pessoal? Porque não teve um planejamento lá no começo de tudo. É essa a situação do São Rafael lá em Bezerros. São inúmeras as famílias que moram nesse lugar e que precisam se sentir respeitadas. E esse respeito, claro, também se dá pela qualidade da moradia, pela qualidade das ruas, enfim. Então vamos reforçar nossa próxima cobrança sobre essa situação lá em Bezerros. Ó, vai aparecer aí na sua tela também o nosso calendário. É dia 30 de junho. Dia 30 de junho de 2026, a gente vai retomar esse assunto. Está aqui o calendário, está aqui o nosso reforço, o nosso compromisso no seu AB1. Agora vamos para o Momento WhatsApp de hoje, hein? A gente recebeu um vídeo da Alenilda Melo. Ela mora na rua Antônio Cazuza de Almeida, que fica no bairro Rio dos Bois, lá em Venturosa. Vamos ver? Aqui, ó. A gente tem que comprar água para poder usar para nossas necessidades. Aqui tomar banho, gastar, para tudo. Estou colocando água na cisterna. É um sofrimento, não é, pessoal? Sofrimento, não é, dona Alenilda? Tudo por conta da falta d'água. A gente entrou em contato com a Compesa e eles disseram que não há registro nos canais de atendimento da companhia de falta de água nessa rua. Aí a Compesa disse ainda que a localidade segue um calendário de 4 dias com água e 10 sem, e que o último ciclo do setor finalizou ontem. O próximo ciclo de abastecimento, segundo a Compesa, está previsto para começar no dia 26 desse mês. Aí, a Compesa solicita que a cliente e que os clientes, no geral, abram registros de atendimento por meio dos canais oficiais da empresa, para que a situação relatada possa ser averiguada e analisada pela equipe no próximo ciclo. É esse o recado, então, que a Compesa manda como resposta. A gente vai reforçar, então, os canais oficiais da Compesa, que são o site compesa.com.br, tem o WhatsApp também, 81, código de área, mais o número 9488-5227, ou o telefone 0800 081 0195. Agora a Compesa tem conhecimento também desse problema que a dona Alenilda mostrou para a gente lá em Venturosa e a gente espera que o problema seja resolvido, não é? Não esquece, a sua participação é muito importante para resolver esses problemas também. É só mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp 99198-8212. E a gente continua falando sobre as comunidades, pessoal, porque dessa vez o problema é no Xique-Xique, aqui em Caruaru. Os moradores reclamam de várias situações nessa localidade, inclusive de esgotos estourados. Vamos acompanhar também? Um vizinho indesejado, daqueles que ninguém quer ter por perto. Quem mora no bairro Xique-Xique, em Caruaru, reclama. Nazaré diz que muda o caminho para não se deparar com ele.
Acho que na faixa de uns 4 meses. E quando passa de ônibus tem que fechar o vitrô, senão se suja todo de água. Quando passa de moto, principalmente, tem que ter bastante cuidado. Realmente é bastante complicado, porque corre o risco tanto de se acidentar, né, como também de repente você passando, um carro passa em alta velocidade, acaba dando banho. Eu, como estou indo para o trabalho agora, de repente pode acontecer até isso, né? Sem contar o mau cheiro, né, que fica aqui em torno da vizinhança também, é bem complicado. E já tem um tempo que está desse jeito. A reclamação aqui é sobre estes 2 esgotos, um perto do outro. Além disso, esse terreno onde deveria ser construída uma praça está servindo de depósito de lixo. Aqui tem de tudo um pouco: restos de metralha, material de construção e lixo doméstico. O lixo é tanto que se espalha pelo meio da rua e se torna um ambiente ideal para animais peçonhentos e roedores. Os órgãos competentes esquecem, sabe, que é uma principal, certo? Tanto é que ali é um ponto de ônibus, ali onde está aquele monte de lixo. Aí tem 2 esgotos. Aqui, só nessa parte, o céu aberto aqui, com Compesa, atrás da gente, né, que a taxa não para de chegar, é R$ 68,00 de esgoto, tem que ser pago. Aí tem outro ali aberto, de frente a uma escola, caminho de uma escola, passa criança todos os dias ali, não tem como evitar, não tem como cortar caminho, tem que passar, sabe? O bairro está assim, é uma rua assim, outra assim, com esgotos abertos. Pensar que de frente a tudo isso há um ponto de ônibus, onde há esse esqueleto de uma cama, é a parada para o coletivo. O Iliane diz que nem prefeitura, nem Compesa fazem visitas para resolver os problemas. O sentimento realmente é de abandono, né? A prefeitura, a gente já comunicou a prefeitura, a gente já chamou outras vezes a imprensa, só que aí o mato, né, está tomando conta dos terrenos que é da prefeitura, o lixo também, com isso, muito inseto, mau cheiro, né? Então a gente faz um apelo, né, porque os moradores estão sofrendo com isso, para que eles tomem as medidas, né? Porque o lixo no ponto de ônibus, como vocês vão mostrar na imagem, o pessoal está esperando o ônibus na rua, porque o lixo e o mato tomando conta de tudo, um absurdo. Eu espero que os órgãos olhem, né? Vejam que não é nada de graça, que não tem nada gratuito. A gente paga tudo, paga IPTU, paga esgoto, paga financiamento, é tudo pago. Tudo certinho. Então, que eles tomem uma providência, né, para que a gente continue satisfeito no nosso bairro. Porque quando a gente comprou, como disse o Iliane, era o sonho da casa própria. Tá difícil, viu? Muito difícil essa situação aí no Xique-Xique, como a gente viu. A gente foi em busca das respostas, não é, pessoal? Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Públicos disse que a coleta de lixo no Xique-Xique é realizada nas segundas, quartas e sextas durante o dia. A área verde, que fica próxima à estrada principal do bairro, está na programação, de acordo com a Prefeitura, de capinação e recolhimento de entulho. Além disso, o local vem sendo um ponto de descarte irregular de resíduos. Sendo assim, a Secretaria reforça que, para evitar o acúmulo de lixo no local, é fundamental seguir os dias e horários de coleta. E aí a gente sabe que cada um tem que fazer a sua parte. A gente cobra, por um lado, a Prefeitura, claro, as secretarias, não é? Desenvolvendo seus trabalhos também para atender essas demandas, mas em relação ao lixo e o descarte, é muito importante levar em conta o dia, não é? O dia dessa coleta, para evitar que o lixo fique se acumulando pelas ruas. Já a Compesa informou que identificou que o coletor principal está com obstrução devido a detritos e entulhos depositados indevidamente na tubulação. E que na próxima quinta-feira vai ter início uma obra para a recuperação do trecho entre a Rua Vinícius de Moraes e Rua Clara Nunes. A Compesa também orienta que os moradores evitem despejar resíduos de construção, lixo ou entulhos na rede coletora de esgoto. Ou seja, cada um precisa fazer a sua parte, né? O poder público e a gente também na condição de moradores. Bom, e a gente vem mostrando nas últimas semanas vários casos de violência contra a mulher e casos de feminicídio também, não é, pessoal? Infelizmente. E o aumento no número desses crimes chamou a atenção do Ministério Público de Pernambuco. Ontem, o MPPE anunciou a ampliação da rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Procurador-Geral de Justiça do Estado e as promotoras que coordenam o Núcleo de Apoio às Vítimas e o Núcleo de Apoio às Mulheres do Ministério Público de Pernambuco anunciaram algumas medidas de enfrentamento à violência de gênero. Só este ano, entre janeiro e novembro, 82 mulheres foram vítimas de feminicídio.
um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado, quando 76 feminicídios foram notificados em Pernambuco. Nacionalmente também as estatísticas vêm aumentando. O Brasil ainda ocupa o 5º lugar do mundo onde mais se mata mulher. As estatísticas de 2024 no Brasil apontavam que a cada 6 a 7 horas uma mulher é morta, né, dentro do território nacional. Então, o Ministério Público, como indutor de políticas públicas, né, e também agente repressor pelo exercício da titularidade da ação penal, busca não só a punição desses agressores, mas também melhorar a comunicação e ampliar a rede de assistência a essas mulheres vitimadas. O projeto Promotoria de Justiça de Portas Abertas às Vítimas será implementado em 2026. O MP vai interiorizar esse serviço com a criação de centrais nas cidades de Caruaru, no Agreste, e Serra Talhada e Arco Verde, no Sertão. Tentando ocupar, né, a área territorial do Estado. E esse é o propósito, né? E esperamos que no ano que vem o convênio com a Senapen avance para que a gente consiga fazer isso e implantar as centrais de vítimas nessas cidades. O projeto estratégico, ele tem o objetivo de fazer essa divulgação, né? Ampliar o conhecimento das pessoas do que é a instituição do Ministério Público na proteção das vítimas, né? De que elas se sintam realmente seguras e tranquilas, sabendo que é um direito procurar e ser atendida. O Ministério Público de Pernambuco também anunciou a criação do painel de dados Ciranda Lilás, que vai trazer indicadores e também informações sobre a rede de proteção para as vítimas de violência de gênero. Ele será coordenado pelo Núcleo de Apoio às Mulheres do MP. Exatamente essa compilação desses dados que vão fazer com que o Ministério Público tenha esse conhecimento de toda a rede disponível, os dados também de ocorrência de crime, para que possa atuar também nos locais onde há mais ocorrências, né? E a partir daí fortalecer e qualificar também a nossa atuação. Isso, é preciso reforçar esse combate em todas as frentes, não é, pessoal? Agora, 12h15, olha só essa história. Uma bebê de 1 ano e 2 meses estava engasgada e foi salva por bombeiros. O socorro aconteceu em Gravatá. Esse é um dos destaques do G1. Fábio Gomes, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente nesse AB1 e felizmente, né, graças a Deus, uma notícia boa, né, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco conseguiu salvar essa bebê de 1 ano e 2 meses, esse caso aconteceu em Gravatá, aqui no Agreste Pernambucano, e inclusive a gente teve acesso ao circuito de câmeras de segurança interno do grupamento de bombeiros. É possível a gente ver um momento, né, em que os pais dessa criança vão com ela engasgada até os bombeiros imediatamente prestam esse socorro à bebê, de acordo com a corporação. Assim que foi identificado a gravidade desse caso, os bombeiros eles iniciaram a manobra de desobstrução na criança. Após a 3ª tapotagem, né, o bebê voltou a respirar normalmente e passou a chorar. E isso é um sinal de que as vias respiratórias haviam sido liberadas e o risco imediato estava afastado. Essa criança permaneceu sob observação no local até a estabilização completa do quadro dela. Além disso, além do atendimento técnico, a guarnição também prestou apoio emocional aos pais, que estavam bastante abalados, de acordo com os bombeiros, com a situação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após esse socorro, os militares também repassaram algumas orientações preventivas sobre engasgamentos em crianças pequenas. Aqui na nossa reportagem do G1, a gente tem também aí as orientações que foram repassadas e também vídeos e outros passo a passos que podem salvar vidas, Almir. E que susto esse, hein, Fábio? Que susto, mas graças a Deus deu tudo certo aí para essa pequenininha. Olha só. Agora estou vendo que no G1 também tem informações a respeito do cancelamento de um show do cantor Zezé de Camargo e Luciano aqui no interior do estado. Por que aconteceu esse cancelamento, hein, Fábio? É isso mesmo, esse cancelamento aconteceu, né, após a repercussão negativa, depois que o cantor fez uma crítica, né, nas redes sociais a uma emissora de TV. Ele havia gravado um especial de Natal que seria exibido essa semana, mas devido a algumas discordâncias, né, de ideologia e também alguns comentários que o cantor fez, ele solicitou que esse especial de Natal não fosse mais exibido. Essa fala dele gerou muita repercussão negativa nas redes sociais, acabou repercutindo bastante, e aí após essa repercussão, o prefeito do município de São José do Egito, no sertão pernambucano, divulgou, né, que o cantor não faz mais parte da festa de Reis.
esse comentário, né, essa nota oficial foi divulgada na noite de ontem. O cachê que o artista receberia era de R$500 mil, e aí a gente tem aqui também que, por meio de nota oficial, o prefeito Fredson Brito divulgou que não aceita que o município seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais. A gente tem aqui também a respeito dessa festa de reis que acontece no mês de janeiro no município. Ela é muito tradicional e bem conhecida, e a gente tem também uma reportagem falando sobre a atualização dessa grade da programação. Como o cantor havia sido anunciado inicialmente como uma das atrações para essa festa de reis, depois do cancelamento, o prefeito do município acabou anunciando a banda Seu Desejo no lugar de Zezé de Camargo. Para conferir essa programação completa e também outras informações a respeito dessa repercussão, esse cancelamento, é só acessar a nossa reportagem que está disponível aqui no portal G1 Caruaru e Região. Almir. É só acessar, não é, Fábio? Muito obrigado pelas informações de hoje, pelos destaques. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Até amanhã para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu, Fábio. 12h19 e olha só, nesse período de fim de ano, por conta das viagens e das festas, os hemocentros registram uma baixa no movimento de doação de sangue. Por conta disso, o Hemop Caruaru está realizando a campanha Dezembro Solidário. Gessé Acioli está chegando ao vivo e tem todas as informações agora. Né, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. A gente chega numa reta final de ano aí com a necessidade de reforçar sempre aquela campanha, né, de doação de sangue. E o Dezembro Solidário traz exatamente essa conscientização e essa importância. Por isso eu estou aqui com Rosângela Brito, que é supervisora geral do Hemop, e vai falar com a gente agora sobre essa campanha. Boa tarde. Boa tarde a todos da TV Asa Branca e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. E sim, é importante essa conscientização neste mês, por ser um mês festivo, um mês de férias, um mês de muitas viagens. Nós temos a responsabilidade de manter a agência transfusional do Hospital em Palmares, e aquela região é uma região de um grande fluxo, né, de viagens, o pessoal para o litoral, e os demais também, né? As demais vias de viagens que todo mundo faz nessa época. Então, é importante a reposição dos nossos estoques para mantermos um estoque regulador suficiente para atender às necessidades. Hoje, como é que está essa questão do banco de sangue? A gente sabe que é sempre crítico, mas como é que está a situação, Rosângela? Olha, a situação está estável. Nós temos uma queda sempre nos tipos negativos, né? Porque, na verdade, a nossa população ela é mais tipos positivos, mas também os negativos saem menos. Porém, eles são importantes como o tipo O negativo, que é universal, e que realmente é um tipo de sangue que está sempre em baixa. Então a gente aproveita para convocar justamente também esses doadores dos tipos negativos, que são mais raros. Muito obrigado, Rosângela Brito, que é supervisora geral do Hemop. A gente reforça que o Hemop fica aqui na Avenida Oswaldo Cruz, bem ao lado do Hospital, né, São Sebastião, fácil de encontrar aqui no centro de Caruaru. A gente reforça a necessidade de estar sempre doando, porque é importante e salva vidas. Almir? Exatamente, Gessé. Tudo em nome da vida sempre, né? Valeu, hein? Até daqui a pouquinho você está voltando aí com outras notícias. E nessa época do ano são realizadas muitas confraternizações. Por conta disso, é comum que grupos e empresas façam a reserva de bares e restaurantes para essa celebração, não é assim? Então, Lohana Nunes está chegando agora para a gente entender melhor como funciona a lei do consumidor, ou seja, o que é que pode cobrar, o que não pode cobrar, enfim. Lohana, boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Para você, para todo mundo de casa, para esclarecer tintim por tintim, o que pode cobrar, o que não pode, quais são as regras, deveres e direitos, né, do consumidor com relação a essas confraternizações que não param de acontecer durante o ano. Eu estou aqui com a doutora Valéria, que é velha conhecida da gente aqui no AB1 e vai esclarecer esses detalhes. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Primeiro de tudo, uma boa conversa e o trato para saber o que pode e o que não pode, o tamanho do grupo
e etc. Não é isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos. Então vamos entender. Toda vez quando a gente vai fazer, de fato, uma locação de algum lugar, ou então que a gente vai fazer uma confraternização em algum lugar, o que é importante é que a gente determine todas as regras daquilo que vai ser realizado. Primeiro, o local em que o evento vai ser realizado, seja ele uma casa, um restaurante, uma piscina, enfim, não importa. Todo esse local, ele tem que estabelecer exatamente quais são as regras que ele permite que sejam realizadas naquele local. Por sua vez, uma vez que você está contratando, uma vez que você vai confraternizar, seja muito claro quanto àquilo que vai ser realizado. Quais são os tipos de coisas que vão ser ofertados, quais são os tipos de coisas que serão realizados, se terão algumas brincadeiras, se não terão, se o número de pessoas que vai, se vão pessoas menores de idade, se não vão, se vai haver consumo de bebida, se não vai, qual tipo de comida. Quanto mais bem esclarecido, menores os prejuízos que podem acontecer. Porque todos os dois lados possuem direitos e deveres que devem ser observados. É muito importante também a gente dizer, quando você fala assim número de pessoas, o número exato, porque pessoas a mais ou menos significa esse custo, né? E os locais de confraternização, restaurantes, bares ou até locais de espaço de locação, eles normalmente fazem pacotes justamente para essa época do ano e aí cobram por pessoa. É importante que o consumidor esteja atento a esse tipo de pacote? Sim, é importante que ele esteja atento ao número de pessoas que está sendo cobrado e o número de pessoas que ele pode levar. Inclusive, vamos lá, vamos dizer que você contratou algum local e você disse que vão 20 pessoas. E quando chegam lá, essas 20 pessoas, alguns deles levam acompanhantes. Esses acompanhantes também são pessoas que devem ser contabilizadas. Então, tanto o estabelecimento pode cobrar a mais por essas pessoas, quanto ele pode já colocar estabelecido no contrato uma espécie de multa a ser pago pelo descumprimento. Porque uma vez que você está levando pessoas a mais, você está descumprindo com aquele contrato que você fez, seja ele escrito ou verbal. Eu recomendo que, a depender, se vai ser uma locação de local mesmo, faça ele por escrito. Quanto mais bem detalhado estiver, menores as chances de prejuízo. Te agradeço, doutora Valéria, por esses detalhes e ela fica aqui com a gente, viu, Almi? Porque já a gente fala sobre outro assunto também, porque nessa época do ano é muito importante a gente se atentar aos detalhes para não ter prejuízo no final das contas. Eu volto aí no estúdio. Combinado, Lohana. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então. Vamos para o intervalo, pessoal? Daqui a pouquinho tem reportagem mostrando que em Santa Cruz do Capibaribe, confeccionistas estão apostando na tecnologia para seguir adiante com os negócios. Os detalhes daqui a pouco no seu AB1, que volta já, meio-dia, 25 minutos agora. AB1 de volta para você, meio-dia, 28 minutos, e em Santa Cruz do Capibaribe, produtores estão apostando na tecnologia para seguir adiante com os negócios. Então a gente preparou uma reportagem para conferir como é feito esse trabalho. Vamos ver? Quando a cidade de Santa Cruz do Capibaribe iniciou o processo de produção de costura de roupas há cerca de 50 anos, ninguém imaginaria que aquela atividade realizada por donas de casa se tornaria em um dos maiores polos de produção de confecções do mundo. As máquinas simples, modelos domésticos do início do século XX, muitas ainda até manuais, ajudaram a criar um modelo de produção em escala que se tornaria a atividade profissional de muita gente. Com a demanda aumentando e a produção tendo que se adequar, os processos e as máquinas foram se modernizando. Chegamos a quase 2026 e as exigências do mercado da moda buscam por processos cada vez mais avançados. Que está há 40 anos no mercado, muitas são as novidades. Essa aqui, por exemplo, consegue colar esse cós elástico em cerca de 15 segundos em uma cueca. Essa outra entrega um bolso embutido totalmente acabado dessa forma em cerca de 20 segundos. Agora imagine uma outra máquina que faz 3 processos em apenas 12 segundos. Essa aqui é só colocar o bolso centralizado, apertar em 2 botões e ela entrega o bolso totalmente costurado.
O diretor da empresa explica que a automação é algo constante e a resposta está na alta oferta de soluções tecnológicas no mercado. São máquinas modernas, tecnológicas, com automação que vêm a agregar e se tornar um grande aliado do confeccionista diante dessa falta de mão de obra especializada na região. A automação têxtil não vem para gerar desemprego, e sim agregar no processo produtivo, né? Que ela vai fazer peças bem acabadas, padronizadas, diminuindo o retrabalho e trazendo uma qualidade sem igual. As novas máquinas já estão presentes na linha de produção. Nessa empresa, com mais de 30 anos no mercado, o acompanhamento da evolução tecnológica é constante, com processos integrados desde softwares avançados até a costura final. Os quase 200 colaboradores ajudam a produzir cerca de 150 mil peças por mês. Após os processos de criação e pilotagem, quando a peça ganha o seu primeiro padrão, vem para esse setor aqui, onde o tecido é infestado e preparado para o corte. Antes, esse corte acontecia de forma manual. Com essa máquina, um único funcionário conseguia fazer o corte de 800 peças em cerca de 45 minutos. Com a automatização do processo e essa outra máquina chegando por aqui, essa mesma quantidade de peças é cortada em apenas 5 minutos. A parte automática foi uma evolução excepcional para a gente. Para o corte automático aqui, você coloca o encaixe na máquina, ela corta o padrão. Todas as peças vão sair no mesmo tamanho, independente de qual seja o tipo do produto, do tecido, no caso, né? Se for malha, se tiver elastano, se não tiver. O proprietário é Arnaldo Xavier, que faz questão de nos mostrar a produção e falar sobre os grandes avanços do grupo de empresas que ele criou a partir da visão de apostar na tecnologia. Os avanços foram grandes, isso melhora a indústria, melhora o trabalhador cansa menos, ele produz mais. 2 décadas atrás era um trabalho muito artesanal, muito braçal e exigia um esforço maior. Com a tecnologia atual, melhorou bastante o processo e, consequentemente, a indústria se qualifica e, consequentemente, sai um produto melhor. Nessa outra empresa, conhecemos o processo chamado de Seamless, onde essa máquina produz sozinha a roupa. Por aqui nós temos as linhas, os tensores e mais de 1.600 agulhas trabalhando no processo que dura apenas 4 minutos para que essa malha fique pronta, sem nenhum tipo de intervenção externa ou de costura. É a tecnologia italiana misturada com a matéria-prima israelense e o design do Agreste de Pernambuco, transformando a confecção. Valmir, que é proprietário da empresa, explica que diante das inovações, a intenção é que a produção e a qualidade do produto aumente significativamente ao longo do tempo, que hoje é de 25 mil peças por mês, com a colaboração de 70 profissionais. Hoje eu acho que 50% da produtividade, da eficiência, da eficácia da produção a gente tem graças à tecnologia. Hoje as máquinas têm várias funções automáticas que ajudam no processo, ajudam a costureira e com isso a gente tem um ganho aí de cerca de 50% do que a gente produz por conta desse conciliar da mão de obra humana com a tecnologia. Um estoque como esse tem cerca de 140 mil peças. Agora imagine contar uma por uma. O processo de automação aqui ajudou muito. Cada peça tem uma etiqueta com DNA próprio, que ajuda Felipe, que com essa máquina de radiofrequência, conta todas as peças só passando elas sobre a mercadoria. Mercadoria que na hora da venda ajuda no processo do Pedro, que monta o pedido e leva o carrinho para a máquina, que vai fazer essa contagem sem que ele precise fazer nenhum tipo de esforço, mostrando que a máquina e o homem andam aliados nesse processo de produção. Essa automação toda faz parte da logística de produção e estoque da empresa gerida pela família de Gabriela, com produção interna mensal de cerca de 18 mil peças. Desde quando a gente começou a fazer uma consultoria que foi acompanhando tudo direitinho, né? Com a mesma quantidade de pessoas, a gente superou mês passado a meta, né? Chegando a fazer aqui interno mais de 18 mil
peças, né, desse processo de Golopolo, que ele é um pouco mais demorado. Mas com a automação a gente está conseguindo sempre alcançar resultados melhores, né? Estamos cada vez mais perto de uma outra meta que a gente estipulou. Apesar dos ganhos com a evolução, o processo de automação, assim como qualquer outro, enfrenta desafios que precisam ser compreendidos para se obter os melhores resultados. Conversamos com Bruno Bezerra, que é presidente da CDL Santa Cruz do Capibaribe, sobre esse assunto. Eu acho que uma das principais habilidades do polo de confecção, das pessoas que fazem um polo de confecção, é a capacidade de adaptação. Sempre que se relaciona a automação a estruturas de produção, o êxito disso aí está muito embasado em números de emprego de humanos que você consegue diminuir para aumentar a eficiência, para baratear o custo, né? Porque o que é que acontece? Quando você torna a contratação de pessoas mais caro, essa dificuldade, essa carestia na contratação, ela fomenta a automação. Se é muito caro contratar pessoas, eu vou tentar investir em automação para contratar menos pessoas e mais máquinas. Então, eu acho que precisa chegar num ponto de equilíbrio aí. A indústria de confecção também, por ser algo muito manual e muito detalhado, não é tão simples de você automatizar, né? Claro, vai ter máquinas mais modernas que começam a fazer com um acabamento melhor, com consumo menor de energia. E a partir daí você consegue também ter, muitas vezes, uma qualidade de trabalho melhor da costureira. Eu acho que se a gente consegue desonerar a folha de pagamento, por exemplo, da costureira e melhorar o salário da costureira, consequentemente a condição de trabalho, eu acho que a gente vai ter uma evolução muito importante, buscando esse ponto de equilíbrio, sem perder a onda da automação, mas sem perder também o foco no ser humano, que eu acho que é o foco principal no fim de tudo. A tecnologia veio muito para ajudar. Infelizmente, hoje é muito caro você adquirir um parque totalmente 100% tecnológico, com tecnologia de ponta, é muito caro, os investimentos são altos, mas a gente tem tido um esforço maior para que possa deixar uma empresa bem moderna e bem atualizada. É possível pensar esse polo que já é muito forte, ainda mais competitivo, ainda mais forte com esses avanços do que você vê lá fora, nos outros países que você viaja. Sim. E traz novidades? Sim, eu diria que o polo está muito bem, apesar de que nós só temos 60, 70 anos de existência, eu diria que é muito novo. Nós somos muito novos ainda. A gente está muito avançado, mas existe uma gama gigante de tecnologia para que possa vir para o polo de confecções do estado de Pernambuco e a gente se beneficiar com essa tecnologia que é tão necessária nos dias atuais. A gente tem muito isso de achar que a tecnologia veio para tomar o lugar, né, do homem, da costureira, do trabalhador em termos gerais. Mas não é, ela veio para aliar, porque se não fosse a tecnologia, a gente não conseguia produzir mensal, né, essa quantidade de peças. E eu costumo dizer assim, que, por exemplo, a máquina ela não vai só, ela tem que ter alguém ali para guiar. Então, de fato, eles trabalham de forma aliada entre si, né? É um ajudando o outro. Pontos que farão o polo de confecções de Pernambuco cada vez mais tecnológico, produtivo e sustentável. Agora, 12h, 38 minutos, a gente volta a conversar com Lohana Nunes, agora para falar sobre compras pela internet. A gente estava falando aí sobre tecnologia, afinal, quais são os nossos direitos quando a gente faz uma compra virtualmente? Hein, Lohana? Você traz as respostas para a gente agora, né? Sim, senhor, Almir. Inclusive, quem vai trazer respostas mais certeiras a respeito disso é a doutora que está aqui, a doutora Valéria, que já está aqui nos acompanhando e vai tirar essas dúvidas, porque é época, doutora, de compras, né? Seja física, seja online. As pessoas tentam se antecipar, pesquisar preço e muitas vezes a internet não tem como, ganha nesse quesito. Então, comprar online tem sido uma opção preferida por muitos brasileiros, mas é preciso estar ciente dos direitos, né? Começando pelo saque da loja, que precisa existir, né? Você precisa ter onde reclamar, tirar dúvidas, ter ciência ali de onde é que está seu produto, o rastreio desse produto e a devolução, que passou a ser um direito do brasileiro em até 7 dias, viu, minha gente? Para você que não sabe, comprou um produto pela internet, chegou em casa, não gostou, pode devolver em até 7 dias. É o direito ao arrependimento, quem dera fosse assim em todo canto, né? Boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda. Explica pra gente. Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos lá, quando a gente fala de compras online, hoje não tem muito o que fazer.
todo mundo quer pegar o melhor preço, as melhores condições, e a internet vem ganhando, até porque, via de regra, não tem alguns custos que as lojas físicas possuem. Mas é importante que a gente preste atenção em algumas situações. Primeiro, toda loja que vai fazer venda tem o direito específico de informar para o consumidor exatamente aquilo que ele está adquirindo. Todas as informações, o nome disso é direito à informação, especificamente falando. Além disso, como bem foi dito, a gente tem o direito a arrependimento. Quando é que isso acontece? Toda vez que sua compra for realizada de forma online. E o que é compra online? Sites de internet ou pelo próprio WhatsApp. Então, mesmo que seja na sua própria cidade, você está adquirindo um produto na sua cidade, não foi na loja para adquirir, comprou via WhatsApp, apenas te mostraram as fotos, não adianta aquele aviso de não trocamos. São obrigados não só a trocar, como a receber de volta em até 7 dias úteis. Observando que essa contagem de prazo é sempre do momento em que você recebe o produto. E esse produto não precisa ter nenhum defeito. Recebi, não era exatamente o que eu esperava, posso devolver sem qualquer custo, sem qualquer situação, é só devolver e pronto. Até para em casos de compra por impulso, né, que tá bonito, tá legal, mas eu acho que um dos pontos que deve ser que as pessoas devem se atentar muito é para os golpes, né? Porque, afinal de contas, muita coisa bonita, muita coisa que aparentemente é barata e boa e, na verdade, não é, né, doutora? Exatamente. Então, uma recomendação que eu sempre faço é observar bem os sites. Geralmente, tem pessoas que já fizeram comentários. Se é um produto muito novo, um preço muito diferenciado e não tem nenhum comentário, eu não arriscaria. Por quê? Porque você pode ser a pessoa lesada. Caso você sofra alguma lesão, que não é isso que a gente espera, por isso que a gente faz sempre essas informações, vocês bem fazem essas informações, mas caso aconteça, você tem alguns meios para buscar. O PROCON, seja ele estadual ou municipal, aqui em Caruaru, por exemplo, nós temos 2 tipos de PROCON, o estadual e o municipal, então você pode procurar os 2. Pode procurar os juizados especiais, então se sua causa ela vai até o valor de 20 vezes o valor do salário mínimo, você não precisa de advogado, você pode buscar sozinho. Não é muito recomendável, mas pode sim. Ou ainda você pode buscar um advogado da sua confiança e ingressar com ações caso você tenha algum prejuízo. Ou até em caso de estelionato também buscar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. Agradeço, viu, doutora Valéria, pelos esclarecimentos. Ela é que sempre parceira nossa. Então é importante estar atento e saber dos direitos que temos para a gente não ser lesado. Eu volto aí, Almi, contigo. Tá certo, Lohana. Valeu, muito obrigado pelas informações de hoje, hein? Bom trabalho para você. E a seguir no AB1 tem os gols do GE. Então fica por aí para conferir os golaços dessa semana. São altas pinturas assim, ó. É no AB Esporte. 12h, 43 minutos agora. AB1 de volta e o Hemop vivencia a Semana de Mobilização Nacional para doação de medula óssea também. O objetivo é incentivar a população para esse tipo de doação. Então, Gessé Ascioli está voltando para falar sobre esse assunto, né, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta a falar de um outro tipo de doação que também é muito importante e essencial para salvar vidas. A gente retorna aqui com a Rosângela Brito, que é a supervisora-geral do Hemop, que ela vai falar agora sobre essa semana de conscientização sobre a doação de medula óssea. Não é isso, Rosângela? Boa tarde mais uma vez. Sim, nós estamos em plena campanha, né, nessa semana de mobilização para a medula óssea de 14 a 21. E em Pernambuco, o Hemop é referência para esses cadastros e para essas ações voltadas para o transplante de medula óssea, mas é importante que toda pessoa que tiver interesse nesse processo solidário, que procure um hemocentro mais próximo e faça seu cadastro. Aqui em Caruaru nós temos até novembro 371 cadastros, isso é muito pouco diante da população necessitada, que no Brasil nós temos 2.500 pessoas na fila de espera. Então faça seu cadastro, a compatibilidade é rara, porque no banco é difícil encontrar o compatível e depende muito também da genética, né, da diversidade genética no banco de dados. Então, não perca tempo, faça seu cadastro, doe vida, doe esperança, doe recomeço.
Esse primeiro momento, Rosângela, é esse cadastramento para se observar se a pessoa, né, aparece ali um compatível, né, para que você possa fazer de fato o transplante. Sim, na verdade existem 2 bancos, né? O Redome, que é onde vai a amostra do doador, do possível doador, e o Rereme, que é o cadastro do paciente. Então, a cada amostra que entra, há um encontro para ver a possibilidade dessa compatibilidade. Em acontecendo isso, o doador é chamado novamente para dar continuidade ao processo de outros exames mais específicos, que vai sim deixar ele apto para o transplante. Rosângela, muito obrigado pelas explicações. É isso, a gente falou em primeiro momento sobre a importância da doação de sangue, agora sobre essa conscientização da doação de medula óssea. É sempre a gente estar consciente sobre a necessidade de doar, porque a gente salva vidas, mais uma vez, reforçando sempre essa frase, né? Salvar vidas é o principal motivo de tudo isso. Eu volto contigo. Isso, Gessé, exatamente, não é? Salvar vidas e, se possível, salvar vidas sempre. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. Vamos seguindo agora e vamos para o AB Esporte. Quem está chegando é Herbert Ramos para bater um papo com a gente, porque hoje é terça-feira e é um dia muito especial, dia de golaços, né não, Herbert? Boa tarde. Fala, Almir, boa tarde para você, tudo bem? Aqui no AB Esporte, toda terça-feira é dia da gente conferir os principais golaços que acontecem na região. Uma pintura melhor que a outra. Então, simbora dar uma olhada no que essa turma boa está aprontando por aí. Fala, minha benção, tá começando mais uma edição do Gol do GE. Aqui a gente mostra os gols mais bonitos de Caruaru e região. Toda semana tem vídeo no melhor quadro de futebol do interior de Pernambuco e quem discordar é clubista. Diretor, solta a vinheta, que pra hoje eu tô querendo breguinha. Meu amigo, a galera não tá pra brincadeira. A começar pelo golaço do André Carlos, do racha Liga da Justiça, aqui na capital do Agreste mesmo. Sei não, hein? Um herói diferente. Se é assim, o golaço começou com um passe primoroso de letra e o André surge como homem surpresa fora da área e enche o pé. O goleiro, ó, tentou tirar com os olhos e nem se quisesse chegava, viu? Resumindo, duplinha Batman e Robin assinaram esse golaço. Rapaz, e se eu te falar que hoje a galera tirou pra fazer golaço de longe? E esse tem um ingrediente ainda melhor. O gol é de goleiro, do Isaac Lima, também de Caruaru. Agora, só pra entender, um time tá de branco e o outro também tá de branco? Qual é o rival e o time do goleiro? Eu não sei como conseguiram jogar, mas o que eu sei é que essa pintura teve classe. Eu tô dizendo, olha o que o Isalon, também de Caruaru, aprontou. O cara tava na defesa, o time adversário tentava um ataque no drible da vaca, e aí meu jogador só encheu o pé, bola pro mato que o jogo é de campeonato, não tava nem aí, duvido. Ele acreditava que saiu o gol. Olha a curva que a bola fez, minha gente. Por um minuto, fiquei refletindo. E eu só lembrei do chute do rei. O rei da lateral esquerda, Roberto Carlos. Valeu, Isalon! Parabéns pelo golaço. Ainda continuamos na Princesinha do Agreste. E aqui encontramos o artilheiro, o imparável, o obstinado, Flávio Hermes. Enquanto se preparava para cobrar a falta, nada atrapalhava o foco deste homem. Correu lentamente e bateu de canhota. Reparem no exemplo do Flávio, que não teve esforço para colocar a bola onde quis. Não é força, é jeito. E que categoria! Golaço, Flavão! E para terminar, vem aí um gol de placa. Aviso, não temos como descrever o que foi esse gol em TV aberta. Ele fez de novo. Ele não cansa. É uma máquina. Tô falando do Silas, de Arco Verde. Ele recebe a bola no meio de campo, dribla o primeiro e o segundo, meu amigo, deu uma lambreta. E não foi uma lambreta qualquer não. Deixou o zagueirão desconcertado, que até tentou botar a mão na bola e não conseguiu tirar. E sem deixar a bola quicar no chão, o meu atacante pega de esquerda, fazendo esse golaço. Valeu demais, jogador! E com esse golaço, encerramos mais uma edição do Gol do GE. Semana que vem tem mais, viu? Eu volto.
Fui! É um gol mais bonito que o outro. Tá cada vez mais difícil a gente selecionar apenas alguns para exibir na terça-feira. Fica um lembrete para todo mundo. Entra em contato com a gente, manda seu gol. Pode ter narração, pode ser sem narração. Quem sabe ele não é exibido aqui no Gol do GE. E no fim do mês a gente sempre abre uma votação para escolher um vencedor. E o vencedor da última votação foi o Randolfo Bastos, de Garanhuns, que veio aqui com a família para receber o prêmio dele, receber a camisa, também visitar os estúdios da TV Asa Branca, uma turma boa lá de Garanhuns. São naturais do Rio de Janeiro, mas moram atualmente em Garanhuns e merecidamente vieram aqui, receberam a camisa e fizeram uma festa danada. Parabéns mais uma vez ao Randolfo, que viveu esse momento tão especial. E outra coisa muito especial, muito importante também, são os outros destaques do nosso esporte aqui do interior. Tudo está lá no GE Caruaru e região. Fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Bert, aquele abraço para você, hein? Valeu, até amanhã. E a seguir no AB1, a gente vai mostrar como é que está a decoração natalina aqui em Caruaru. As noites têm sido assim na capital do Agreste. A gente volta já, 12h53 agora. Estamos de volta e há quem diga que o Natal é a época mais linda do ano. Aqui em Caruaru, vários pontos da cidade estão iluminados. Ao anoitecer, luzes encantam os olhos de crianças e adultos. Gente de diversas idades e diferentes locais se encontram para apreciar o Natal da cidade. Milka veio com os amigos do Recife para aproveitar o fim de semana. Adorou tudo que viu por aqui. Achando tudo muito bonito, muito bem decorado. Estava passando, vendo aqui a decoração. Realmente investiram bem, ficou bem legal. Na estação ferroviária e na Via Parque, letreiros brilhantes dão boas-vindas aos visitantes e ao Ano Novo. A cidade se vestiu para festejar o Natal. Seja em grupos de amigos ou em família, uma coisa é certa: os enfeites convidam para sair de casa. Todo ano a gente vem prestigiar a decoração feita pela cidade de Caruaru. E esse ano com a pequena, né, ela adora que vê a iluminação, vê o clima, esse clima natalino. Muito bom. Tá de parabéns. Se não fosse essa decoração, não ia sair de casa, né? Com certeza, estaremos em casa. Aí com essa decoração, lógico, é um momento que a gente traz ela para se divertir também, ver outras coisas. E a iluminação tá perfeita, perfeito. Eu achei muito bonito, assim, é diferente esse ano, né? Fizeram uma proposta diferente da decoração daqui. E atrai muita gente, né? Vem tanto para a família para passear, também tem algumas vendinhas, alguns brinquedos. E aí movimenta também a cidade, não apenas no período de São João, que é o nosso foco, mas também nesse tempo, assim. Com o tema Caruaru, Natal Iluminado, a decoração desse ano se espalha por 20 espaços pela cidade. De acordo com a Prefeitura, são 628 pontos de iluminação. Aqui na estação ferroviária, o que chama a atenção é uma árvore de 15 metros de altura. Quem passa por aqui diz que tem que tirar uma foto. Muito, é enorme, né? Assim, é o primeiro ano que tem uma desse tamanho. A gente vê de longe, já chama atenção as luzes. Convida para uma foto, né? Sim, com certeza. Vai tirar? Eu já tirei uma ali. Agora, muito de perto, não dá para pegar ela toda, né? Porque é muito alta. E aí, Laura, dá vontade de ter uma dessa em casa? Eu acho que não caberia. Mas dá vontade. Dá. Maria Alice, o que foi que tu mais gostou aqui da estação ferroviária? É da árvore. Mesmo do balão tão colorido assim, o que chama mais atenção é a árvore mesmo? Sim, porque ela é grande. Além da árvore gigante, a estação também ganhou trenó, balão e até um urso iluminado. Ana Cecília e o irmão Leonardo aproveitaram a noite com fotos, brincadeiras e muito doce. O que foi que mais tu gostou daqui? Eu acho que dos brinquedos e da comida. Tá gostoso esse crepe? Tá. E aí, Leonardo, tá gostando do passeio de hoje? Por quê? Porque tem uns brinquedos e eu gosto de ficar nos brinquedos. Até as árvores das avenidas Rio Branco e Major Manuel de Freitas foram enfeitadas. No Marco Zero, a frente da Igreja da Conceição também recebeu decoração a caráter, com árvore luminosa e trenó. Mais adiante, na Praça do Rosário, o espaço recebeu presentes gigantes, árvore de Natal e um presépio. Já no alto do Monte Bom Jesus, a vista, que já é de tirar o fôlego, ganhou uma ajudinha extra para deixar o passeio ainda mais charmoso, com direito até um túnel iluminado.
o que atraiu muitos admiradores. A ornamentação está muito bonita, é um ambiente familiar, bom para trazer as crianças para brincarem, está muito legal. No outro lado da cidade, no Alto do Moura, o pórtico e o letreiro ganharam as cores e as luzes do Natal. E assim, caruaruenses e turistas ganham um motivo a mais para celebrar a época mais bonita e mais iluminada do ano. E o AB1 termina agora. Amanhã a gente se encontra mais cedo, hein? Às 11h30 da manhã, se Deus quiser. Até lá, pessoal.